Quais as causas do sono de que muitos companheiros se queixam quando participam de uma reunião mediúnica? Como evitá-lo? Raul Teixeira diz que as causas podem ser várias, desde o cansaço físico, quando o indivíduo que vem de atividades muito intensas e que, ao sentar-se, ao relaxar-se, naturalmente é tomado pelo torpor da sonolência. Também pode ser causado pela indiferença, pelo desligamento, quando alguém está no lugar, fisicamente, entretanto, pensando em outro, desejando não estar onde se acha, compelido por uma circunstância qualquer, a pessoa se desloca mentalmente. O sono pode ainda ser provocado por entidades espirituais que nos espreitam e que não têm nenhum interesse em nosso aprendizado para o nosso equilíbrio e crescimento. Muitas vezes os companheiros questionam, mas nós estamos no centro espírita, estamos num campo protegido. E como o sono nos perturba? Temos que entender que tais entidades hipnotizadoras podem não penetrar o circuito de forças vibratórias da instituição. Ficam do lado de fora. Mas a pessoa que entrou no centro, na reunião, não sintonizou-se com o ambiente. Continua vinculada aos que se conservam fora. E através dessa porta, desse plugue aberto ou dessa tomada, as entidades que ficaram lá de fora lançam seus tentáculos mentais, formando uma ponte. Então, estabelecida a ligação, atuam na intimidade dos centros neuronais desses incautos que dormem, que se dizem desdobrar. Eu não estava dormindo, apenas desdobrei. Eu vi tudo. Eles viram e ouviram tudo que não faziam parte da reunião. Foram fazer a viagem com as entidades que os narcotizaram. Deparamos aí com distúrbios graves, porque quando termina a reunião, o indivíduo está falheiro, ótimo e sem sono, e vai assistir à televisão até altas horas, depois de se haver submetido aos fluidos enfermiços. Por isso, recomendamos àqueles que estão cansados fisicamente que façam um ligeiro repouso antes da reunião, ainda que seja por poucos minutos, para que o organismo possa beneficiar-se do encontro, para que fiquem mais atentos durante o trabalho doutrinário. Levantar-se, borrifar o rosto com água fria, colocar-se em uma posição discreta, sempre que possível ao fundo do salão, em pé, sem encostar-se, a fim de lutar contra o sono. Apelar para a prece, porque sempre que estamos desejosos de participar do trabalho do bem, contamos com a eficiência colaboradora ou colaboração dos espíritos bondosos. Faze a tua parte que o céu te ajudará. Enfim,
Temos, então, o sono como terrível adversário de nossa participação, de nosso aprendizado, de nosso crescimento espiritual. Não permitamos que ele se apodere de nós. Lutemos o quanto conseguirmos e deveremos conseguir sempre para contê-lo, combatê-lo, para termos bons frutos do bom aprendizado. Tudo é uma questão de treinamento, conscientização, determinação para atingir os objetivos. Não é isso, Argentina? Eu gosto de Raul porque ele é bem direto, ele diz coisas que são bem rasteiras, de fácil entendimento e que realmente é como ocorre, né? É. Ele diz que as causas podem ser várias, como nós vimos, né? Ah, eu estou com sono, foi uma entidade que me pegou. Não necessariamente, como ele explicou aqui. Então, ele diz que podem ser várias as causas. Aí, uma delas, ele diz, pode ser causada pela indiferença, pelo desligamento, quando alguém está num lugar fisicamente tentando estar pensando em outro. Isso é muito normal, você estar com a preocupação. Por isso que, às vezes, a gente diz, ó, oh, Fulano, vamos por um momento esquecer os problemas, né? Mas as pessoas não esquecem, aí fica na reunião, mas o pensamento lá no trabalho, na namorada, na esposa, no marido, no filho que está doente, no pai ou na mãe. Então ela não está ali espiritualmente, está fisicamente, não é? Então, é como ele diz, pelo desligamento, quando alguém está num lugar fisicamente, entretanto, pensando em outro. Então, tem que evitar isso, infelizmente. Se está na reunião, seja ela qual for, você esteja lá espiritual e fisicamente. Aí você estará sim recebendo as informações. Mais abaixo ele diz: temos que entender que tais entidades hipnotizadoras podem não penetrar no ciclo de força vibratória da instituição e ficando do lado de fora. Isso acontece. Não é Sim. permitida a entrada de qualquer entidade, existe essa proteção. E aquelas que entram, exatamente são as que precisam estar no ambiente e são ali observadas pela espiritualidade. Os que ficam lá fora, né? Mas a sintonia, veja que ele fala, então, estabelecida a ligação, atua na intimidade dos centros neuronais desses incautos que dormem, que se diz, não, eu estava em desdobramento, né? Como ele disse, desdobramento coisa nenhuma, você estava hipnotizado, entrou, mas a ligação ficou, e aí esse ciclo protetor não pode evitar, porque é de mente a mente. E às vezes as pessoas, como é que permite uma entidade entrar numa... Ora, não é a entidade que entrou, como nós vimos, a ligação é mental. Entra, como eu disse, aquelas que vão ser socorridas, que estão realmente precisando também estar ali no ambiente para sentir a vibração, receber as informações. Existe tudo isso. Aí mais adiante ele diz: você está cansado, dependendo do trabalho que você exerce, dá uma cochilada antes. Pode, se você cochilar 15 minutos, já ajuda. Terminou, ó, banho o rosto, como ele diz aqui. Recomendamos àqueles que estão cansados fisicamente que façam um ligeiro repouso antes da reunião, mesmo que seja por poucos minutos. É isso. 10 minutinhos para você tirar um cochilo bom, já ajuda, não é? Esse cansaço já minimiza e muito. Aí, mais adiante, ele diz no final: temos então o sono como esse terrível adversário de nossa participação, de nosso aprendizado e de nosso crescimento espiritual. Então, não é um sono por acaso, não. Ele tem finalidades. Mesmo que seja um sono físico, mas fui eu que não me cuidei, que não tive esse cuidado de cochilar antes. Eu sei que tem a reunião toda terça-feira, tem a reunião, então na terça-feira eu vou já, durante o trabalho, estar focado na reunião para que essas coisas sejam afastadas.
Se eu estou cansado e eu posso sair um pouquinho mais cedo do trabalho, que eu saia. Não é só um dia na semana? Eu não vejo por que razão as pessoas não se preparam, né, Ivan? É uma displicência, falta de responsabilidade até, de disciplina. Não é todo dia, mas é um dia na semana que você tem essa reunião. Então, nesse dia, você, se tiver muito trabalho, você agiliza o que puder e deixa o restante para outro dia, para não ficar preso no trabalho, que são desculpas que as entidades também usam para desfavorecer. Eu tenho a desculpa por conta do trabalho, mas eles me impulsionam para que eu fique preso, para que eu me prenda mais ainda. Então, é preciso ter muita atenção, muito cuidado, porque eles fazem de tudo para que você não participe, para que você não aprenda, como ele diz aqui, atrapalhando o aprendizado e o crescimento espiritual. Não é? É só uma questão de responsabilidade, disciplina e cuidado.